começar a nossa primeira aula de Excel. Vou ajustar a câmera aqui. A câmera não está muito boa não, mas vamos lá, vamos tentar. Tem um reflexo aqui. Bom, nossa primeira aula aí de Excel. Tudo preparado? Vamos começar aí, firmes e fortes. Temos aqui um fundo maravilhoso, né? Uma porta, uma parede, um teto, uma sacola. Mas não tem tanta importância. O importante é que nós estamos com o Excel aberto aqui. Nós vamos aumentar o zoom aqui para deixar um zoom maior, 170% mais ou menos. Bom, a primeira coisa que vocês estão verificando aqui é que a gente tem um plan 1 aqui, né, na parte de baixo da tela. Cada vez que eu clicar nesse sinal de mais, nessa bolinha aqui de mais, né, eu vou ter um plan novo. Plan 2, plan 3, plan 4, plan 5, plan 6 e assim por diante, né. Na prática a gente poderia ter aí, sei lá, para fazer um para cada mês, a gente teria aí 12 plans, né. Teria um para janeiro e até dezembro. Observe que quando eu comecei a clicar aqui, ó, adicionar, ficou apertado, né, a posição ali. Eu posso aumentar aqui, ó, a telinha, para ver se dá para enxergar um pouco mais de planos aqui, né. Observe que do lado esquerdo tem uma setinha que dá para buscar os planos que ficaram escondidos, e para a direita eu vou vendo os outros que estão ficando escondidos do outro lado. Então, para a esquerda, eu posso renomear o primeiro plano, por exemplo, né, para mouse à direita renomear, posso escrever lá janeiro, no Enter, e aí posso fazer fevereiro também, mouse à direita, lá no plano 2, fevereiro, Enter, e aí assim por diante eu poderia chegar até dezembro, tá? Voltando em janeiro, a gente vai fazer um cálculo básico aqui, vou aumentar a coluna A, aqui na emenda, né, do lado direito, da coluna A e B, e na coluna B nós vamos aumentar também, deixar um pouco maior. Aqui nós vamos escrever a primeira linha aí da coluna A, a palavra fórmula, e na primeira linha da coluna B, a palavra função. Vamos digitar alguns valores aleatórios, tá? Bem aleatório mesmo. Super aleatório. Bom, vamos copiar esses valores, selecionando, né, com o mouse ou o teclado, Ctrl C. Essa é a memel latina. Vou dar um Ctrl V. Se você der um Enter, fica melhor ainda. Bom, aqui na coluna A a gente vai fazer a fórmula, e na coluna B a gente vai fazer a função, beleza? Então, vamos lá. Toda a fórmula e função começa com o sinal de igual. Então, vamos lá. Vou colocar A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 e por fim A7, que é o último valor. Enter, temos lá 3090. Vamos centralizar tudo, selecionar e centralizar. Essa é a memel. Aproveitar, já vamos centralizar isso aqui também. Aqui na página inicial a gente tem lá o... Vamos deixar centralizado. Nesse caso aqui a gente não vai fazer uma fórmula, sim uma função. Nós vamos usar a função soma. Ela fica aqui do lado direito da tela, né, nesse botão aqui. Em alguns computadores aparece direto a palavra soma. Cliquei e vou dar um Enter. E ele já dá 3090. Observe que a função soma, ela já soma do B2 até o B7. Ele entende que os valores, né, que serão somados é o que está dentro do parênteses. Aqui no caso não. Na primeira coluna eu tive que somar valor por valor de cada linha, né, numa sequência aí de A2 até A7, porém individual, usando o sinal de mais mesmo, né?
Agora vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma bordinha ali, uma corzinha só para desencargo, selecionando ali com o shift e setinha para baixo, ou com o mouse, né? Posso passar o mouse aqui com a cruz branca, vou lá na bordinha e coloco todas as bordas. Posso pôr uma corzinha aqui na primeira linha, vamos pôr um cinza básico ali. Posso pôr negrito na palavra, posso trocar a cor da fonte aqui, letra A, né? Pôr um azul aqui, só para chamar a atenção um pouquinho. E o total aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar uma cor cinza de fundo, uma cor na fonte e por um negrito. Bom, agora vamos perceber a diferença aí quando a gente usa uma forma, uma função, para ver o que acontece quando a gente vai inserir uma linha ali. Ou na linha 5, mouse à direita, inserir. Ele inseriu uma linha nova. Vou digitar um valor aleatório aí, por exemplo 400. Na hora que eu der Enter, observe que o total não teve influência, não mudou. O estático, aqui na segunda coluna, 400, na hora que der Enter, olha o que acontece lá no total. Ele incorporou ao total, significando que a soma reconhece a fórmula, né? Ela vai se adaptando conforme o tamanho, a quantidade de linhas que foram inseridas ali no intermediário, no meio do caminho. E ele já adaptou para B2, 2 pontos B8. Na fórmula, do lado, a gente observa que a linha 5 ela não entrou na parte da fórmula, ela pulou a linha 5. Então aquela inserção não adiantou, né? Não adaptou a fórmula. Vamos clicar ali na parte que falta, né? E vamos acrescentar A5 e colocar o sinal de mais. Agora sim a gente tem 3.490. Então, fórmula, deixa eu aumentar um pouquinho mais a coluna, ficou apertada ainda. Então na fórmula, deixa eu colocar coordenada por coordenada. Quando eu inserir uma linha, não resolve o problema, né? Tem que voltar lá e consertar a fórmula. No caso da função, não. Ele já entendeu que quando eu inserir a linha, a fórmula já foi adaptada automaticamente. Agora vamos dar o F12 para salvar como. Vou colocar aqui na pastinha aula de Excel online. Vou chamar de aula 1, tracinho, fórmula versus função. De preferência sem acento e toda emendada. Ou separado com um tracinho ou underline. Vou passar o nome da pastinha Excel online.